Ele foi convidado pela ONU para fazer selos com a sua arte. Ele também foi convidado para fazer a abertura do Super Bowl, que é um campeonato de esporte super importante nos Estados Unidos. Ele também foi convidado para fazer 3 palestras no World Economic Forum, que é o Fórum Econômico Mundial. Ele faz quadros para celebridades, fez para a Rainha Elizabeth, fez para presidentes, para Madonna, para o Michael Jackson. E tudo isso que eu estou te falando parece ser um artista brasileiro muito renomado, conceituado, um artista que, nossa, parece que tem um currículo maravilhoso, né? Ele é milionário, ele é o embaixador, ele foi convidado pelo estado da Flórida a ser o embaixador da arte da Flórida. Peraí que hoje eu tô com pesca. Deixa eu ver aqui. Ah, essa é legal. Ele já incorporou, ele foi convidado a incorporar a sua arte por marcas como Absolute, Disney, Microsoft, Pepsi, Audi. Ele tem 2 galerias. E novamente, né, gente, parece assim que eu tô falando de uma pessoa, de um artista brasileiro que é muito bem sucedido, e de fato ele é, mas dá a sensação que com esse currículo essa pessoa é super valorizada, né? Mas eu tô falando de ninguém mais do que Romero Brito. Olá, eu sou a Paula Viana Mendes, professora de desenho e pintura. Seja bem-vindo, bem-vinda ao Boneco de Palito dessa semana. O Boneco de Palito vai pegar fogo hoje. Porque assim, vamos lá. Eu tava conversando, se você acompanha o Boneco de Palito, você viu que eu tava conversando com a Mariana, né, que é minha aluna de desenho aqui em Fortaleza, sobre coisas polêmicas relacionadas à arte. E aí, claro, a conversa foi bater no Romero Brito. E aí ela perguntou por que as pessoas criticam tanto o Romero Brito, né? Se você não viu esse vídeo, vale a pena você dar uma assistida nele, tá? Esse vídeo ele faz parte dos bastidores da outra conversa que eu tive com a Mariana sobre desenho. E aí essa conversa que eu tive com a Mariana sobre desenho, sobre coisas polêmicas no desenho que bateu no Romero Brito, me fez ter a ideia de entender melhor, né? Assim, na faculdade eu vi muitos professores falando mal, outros artistas, colegas e tal, enfim, ele é realmente odiado no meio artístico. Pela maioria das pessoas que eu conheço, eu não conheço um artista, um intelectual, uma pessoa do meio que defenda o Romero Brito. Eu já vi pessoas leigas, né, usando a arte dele e tal, e achando legal, Romero Brito e tal, mas nunca vi nenhuma pessoa do meio artístico defender o Romero Brito. E aí eu fiquei, né, na conversa com a Mari, eu listei algumas coisas, mas eu acho que vale a pena a gente destrinchar essas coisas. Depois que eu terminei essa conversa com a Mari, eu fiquei pensativa, esse dá um ótimo boneco de palito, pra gente conversar o que é arte. Então, duplamente apimentado hoje, a gente vai conversar sobre Romero Brito e a gente vai conversar sobre o que é arte, tá? Para você que está iniciando o desenho, né, de repente esse é o seu primeiro Boneco de Palito que você está assistindo. Primeiro, Boneco de Palito é essa série semanal que eu tenho aqui no meu canal do YouTube. Toda quarta-feira às 8 horas sai vídeo onde a gente conversa sobre temas do universo do desenhista iniciante, tá? E para você que está iniciando, por que essa conversa é importante? Para ela remexer as nossas entranhas, para ela fazer a gente pensar e repensar o que é arte pra gente. E muitas pessoas associam desenho à arte, né? E, inclusive, quando estão aprendendo a desenhar, que vão postar, que vão se comunicar com as pessoas, falam, isso aqui é minha arte. E aí eu acho que essa conversa, ela é necessária nesse sentido, assim, principalmente se você se considera mais leigo, assim, se você nunca parou para pesquisar, para ler um livro, ou até mesmo para olhar na Wikipédia rapidinho o que é arte, essa conversa ela é necessária porque ela vai, eu espero que ela faça a gente refletir e entender melhor se é legal a gente ficar dizendo o tempo inteiro que o nosso desenho é arte, se ele de fato é arte, se não é, e etc, etc, etc. Então, gente, vamos lá. Agora que a gente fez a introdução do Boneco de Palito, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal pra gente poder conversar toda semana.
Já deixa a sua curtida e o seu like, porque isso ajuda o vídeo a ser visualizado por mais pessoas, certo? Essa conversa chegar em mais pessoas ajuda o canal a crescer também. Mas vamos lá, agora que a gente fez essa introdução, vamos partir para o ataque, tá? Eu quero começar conversando um pouco o que é a arte para depois a gente falar sobre Romero Brito. Então, uma coisa muito importante que eu aprendi na faculdade é que a arte hoje, ela pode ser entendida através de múltiplas facetas. Quanto mais você libertar a sua mente de que algo é ou não é arte, quanto mais você abrir a sua mente para a possibilidade, né, de um universo artístico que engloba muitas coisas, muitas perspectivas, muitos conceitos, eu acho que isso tende a enriquecer, certo? E a quebrar tabus, certo? Tradicionalmente falando, a gente aprende no colégio que arte é aquilo que está no museu, na galeria, pintado por... são quadros ou esculturas feitos por pintores ou escultores famosos, né? Aqui e acolá entra a gravura. Então a gente... de uma maneira geral, de uma maneira mais leiga, a gente entende arte como arte tradicional, feita a partir de técnicas e materiais tradicionais, como a pintura, o desenho, a gravura, a escultura, né? Dentro da história da arte se considera muito também a arquitetura como arte, como expressão artística, principalmente nas civilizações antigas, medievais, até mais ou menos ali o período neoclássico. A gente já vai estar falando muito, vai estar vendo muito nos livros de história da arte, né, uma referência dos autores ao que está acontecendo no mundo da arquitetura, certo? Então a gente tem esse leque de obras, né, que a gente lembra quando a gente pensa o que é arte, que é o que a gente é ensinado no colégio. E geralmente a gente vai lembrar de obras renascentistas, como a Mona Lisa, como o teto da Capela Sistina, como Davi de Michelangelo, como a Vênus, né, o nascimento da Vênus de Milo, e etc, e etc, etc. Se você tem um pouquinho mais de conhecimento, aí talvez você já passe para, sei lá, algumas obras no período romântico, obras do período neoclássico, né, obras impressionistas, expressionistas. A gente vê que Van Gogh está muito na moda, Frida Kahlo está muito na moda, Picasso não há quem não conheça. Mas aí, tirando esses artistas mais mainstreams, a gente... Aí fica aquele vácuo, assim, né? Quem, além desses artistas, fez e faz a história da arte? Muito importante entender, então, que quando a gente está falando de história da arte, de estilos de arte, do que é arte, a gente divide em períodos, né? Período antigo, e vale lembrar que a arte antiga, né, essa nota de que a arte antiga, a grande maioria dos artistas antigos não são conhecidos porque não se assinava, né, as obras, as arquiteturas. Por exemplo, no Egito Antigo a gente no máximo conhece assim, o nome do engenheiro, um dos engenheiros, um dos projetistas de alguma pirâmide aqui e acolá, tá? Que eles são citados nos documentos, às vezes na própria pirâmide, mas a gente não sabe, né, quem é que fez aqueles desenhos, aquelas esculturas. Aí a gente vai entrando ali do período medieval, e aí a gente já começa a ter essa questão da autoria sobre as obras, e aí isso chega com toda a força, né, ali com a Renascença Europeia, essa questão da autoria, né, e da autoridade do artista. Mas muito importante também a gente saber que nesses períodos, tá, antigos, medieval, renascentista, eu diria que até ali o neoclássico, até chegando ali o impressionismo, os movimentos de vanguarda, certo? A arte, ela vai se resumir a temas como a religião ou a espiritualidade de um povo. No Egito Antigo, por exemplo, os desenhos, né, das pirâmides, nos templos, nos palácios, eles tinham a ver com a vida mítica, com a vida espiritual, com o faraó, que era um representante dos deuses na terra,
né? E não apenas no Egito Antigo, na Suméria, boa parte da arte antiga vai ter esse tema mítico, né? Mitológico, espiritual, e contando a história dos seus reis, dos seus imperadores, dos seus faraós. Então, dessa mesma maneira, a arte também, ela servia como propaganda política. Imagina um tempo onde não existe fotografia, onde não existe cinema, onde a única maneira de você, eu tô aqui, eu quero que você imagine como é que é o imperador do Egito, além daquilo que eu vou descrever, sou eu fazer uma escultura ou um quadro dele e te enviar. Então, a maneira que tinha de ser, digamos assim, as mídias, né? O papel que a mídia desempenha hoje, o rádio, a televisão, né? As mídias sociais, desempenham hoje o cinema, era tudo desempenhado pela arte, inclusive a propaganda política, o entretenimento. Só que como a arte ela era algo que para você ser artista você precisava ter uma formação, ser uma pessoa relativamente importante para ter uma formação como artista, aprender o ofício, né, e criar as grandes construções. Você tinha esse papel importante na sociedade de transmitir, né, quem era aquele imperador, aquela imperatriz, né, aquele faraó, aquela faranir. Então, ao mesmo tempo que a arte poderia ter um papel de entretenimento, por exemplo, como tem hoje, mas não é de todo comum, porque era algo sério. Imagina que é um tipo de tecnologia, e essa tecnologia ela não vai ser usada, por exemplo, sempre levianamente, né, ou para a simples diversão. Ela vai ser usada mais mesmo em contextos mais sérios, certo? De transmissão de conhecimento, de propaganda política, da religião e da espiritualidade, que a gente já falou aqui, certo? Essa coisa da política, durante o período medieval renascentista na Europa, se torna muito séria, porque como eu falei para vocês, é através dos artistas, né, que a gente conhece que reis e rainhas eram retratados, né, e aí a gente vai ter, assim como hoje tem a edição do Photoshop, a edição de vídeo que torna as pessoas mais bonitas, que nem sempre é a verdade, como se está vendo, né, tem alguma edição ali, essa edição também era feita pelos artistas, às vezes um ângulo, às vezes, eu nunca vou esquecer uma vez que eu estava numa viagem, numa excursão, e aí tinha um rapaz nessa excursão que tinha uma pessoa fazendo um retrato no meio da rua, ele queria fazer o retrato dele, e ele virou pro artista e falou assim, ó, tá vendo essa papada? Essa papada você tira. E essa mesma coisa provavelmente existia antigamente, né? Você vai retratar um rei, uma rainha, um príncipe que é horrível, vai fazer, por exemplo, um quadro para mandar para a pretendente conhecer, e aí dava uma editada para aquela pessoa que era horrível não parecer tão horrível assim, né? Então, assim, a arte ela tinha e ainda tem, né, essa função. Ainda hoje, só que em contextos diferentes, através de usos diferentes, a gente vai ter esse poder da arte como algo político, como uma expressão espiritual, religiosa, né, como um posicionamento político, como uma maneira de retratar uma visão de mundo, uma maneira de se contar história, uma maneira de se compartilhar conhecimento, certo? Só que a gente vai chegando ali com a Revolução Industrial, a verdade é essa, com a Revolução Industrial, houveram várias transformações no mundo da arte. Com a invenção da fotografia, ela já revolucionou bastante, né? Porque agora eu não preciso mais, por exemplo, do artista. Para estar fazendo o meu retrato, eu posso simplesmente bater uma fotografia e enviar para outras pessoas me conhecerem, né? É claro que ali com a Revolução Industrial começam a cair as monarquias, mas a gente ainda tem um mundo que não é globalizado, a gente ainda tem um mundo que funciona na base do correio, do telegrama, né? Então, assim, a fotografia ela foi tomando esse espaço da arte, né? De retratar, de ilustrar as coisas com mais fidelidade, né? Assim, você tem um retrato pintado de uma pessoa e você tem uma fotografia da pessoa, dá pra ter muito mais noção de quem é essa pessoa
E não tem, no começo ali da fotografia não tinha aquela edição, digamos assim, né, que nas artes tinha, tá? Mas aí o que foi acontecendo? Surgiu o cinema, o rádio, a televisão, né, outras mídias. E aos poucos, a arte, que tinha aquele papel clássico, né, a coisa da criação das obras e tudo mais que a gente conversou, ela foi se transformando a partir do surgimento da tecnologia e das novas mídias, né? Então, assim, a gente vê o nascimento do cartoon, da caricatura, nas revistas, nos jornais, ali no século XIX, né, do meio para o final do século XIX. A gente vê a arte sendo utilizada na criação de pôsteres para o cinema, né, em comerciais de televisão, nas embalagens dos produtos, né? Aí a gente tem também uma coisa curiosa, que é o surgimento do design. O design, diferente da arte, ele está preocupado com a função do objeto, certo? Rapidinho, porque eu acho que isso é tema para um outro boneco de palito. Vamos lá, diferença entre arte e design, certo? Como é que surgiu o design? Com a Revolução Industrial, passou-se a produzir em massa objetos que antes eram feitos em ateliês de artesãos. Eram produtos artesanais, de carpinteiros, né, de pessoas que tinham toda uma logística ali de produção, por exemplo, sei lá, uns 10 funcionários, 20 funcionários, certo? Quando eram grandes, às vezes não, às vezes era só realmente o mestre e o aprendiz, ou seja, o microempresário ali com seu estagiário. Mas o que acontece? Ia produzir um prato, aí aquele ceramista, ou então aquela pessoa que mexia com porcelana, aí criava, para criar 20 pratos, por exemplo, passava ali um mês criando 20 pratos, certo? E aí eram pratos para, sei lá, uma família, quem tá comprando esses pratos era uma família nobre, então tinha que ser ornamentado, pintado à mão, ou seja, tinha toda aquela coisa artesanal da produção. Ia fazer móveis, uma cadeira, uma mesa, mesma coisa, o carpinteiro ele vai fazer as peças, vai montar, e ainda que tivesse ajuda, ainda que fosse um ateliê grande, mas você imagina aí, fazer uma mesa de jantar com 10 lugares, certo? E ainda assim, todo bonito, né, e tal, assim, não era aquela cadeira, aquela mesa limpa e seca, era uma coisa mais ornamentada e tal, certo? E aí o que acontece? Com a Revolução Industrial, esses ateliês eles foram fechando e só se mantiveram, assim como hoje só se mantém aqueles excelentes, certo? Aquela pessoa que tem, digamos assim, uma marca, um diferencial. Por quê? Porque ficou muito mais fácil eu comprar uma cadeira produzida em massa, eu comprar um prato produzido em massa, certo? Essa era a função da fábrica, era produzir em massa. E aí o que acontece? No começo da Revolução Industrial se produzia em massa, mas os objetos produzidos eram feios, não tinham design, né? Era aquele, digamos assim, aquele prato de metal limpo e seco, ou uma cadeira, digamos assim, um design mais simples, certo? E observou-se isso, que aquilo que era produzido através das fábricas, né, da indústria, não tinha beleza, não tinha essa coisa, esse valor estético agregado como tinha as peças, né, dos ateliês, né, dos artesãos que produziam anteriormente. E aí foi quando surgiu o design. O design, ele pega a funcionalidade do objeto, por exemplo, eu estou sentada numa cadeira. Essa cadeira, a função dela é uma pessoa sentar. Mas essa cadeira, a função dela é sentar, mas ela também pode ser bonita, ela também pode ser agradável aos olhos, ela pode agregar valor, por exemplo, ao meu ambiente, certo? Então foi aí que começou-se a pensar que, o principal é a funcionalidade do objeto. O objeto, ele não, o design, né, a estética não pode comprometer essa função, mas um objeto, só porque ele é funcional, não precisa que ele seja feio ou só aquele design limpo e seco, né, ele pode agregar valor.
Então foi aí que se começou a pensar no design dos objetos, das coisas, e começou a surgir, por exemplo, surgiu a primeira escola de design do mundo, que é a Bauhaus, e a partir daí surgiram outros estudos e outras pessoas que começaram a se entender não como artistas, mas como designers. Então a arte, ela está preocupada com a estética, com a experiência estética, com o belo ou não, certo? A gente vai já conversar sobre esse ou não, mas ela está preocupada com a experiência estética, em primeiro lugar, e só depois com a função. Significa que eu posso, por exemplo, quando eu sou mais artista do que designer, eu vou, por exemplo, criar um jarro que ele é lindo, mas o vento bate e ele é tão leve que ele pode cair no chão e quebrar. E ele não é um jarro que eu vou estar usando para, por exemplo, para colocar água, para colocar flores. A função dele não é ser jarro, a função dele é ter a experiência estética. Já se eu sou designer, eu vou colocar a função na frente e a experiência estética a serviço dessa função. Entende? Essa conversa ela é importante, eu estou fazendo questão da gente conversar sobre essa questão da diferença entre arte e design, porque vai bater no Romero Brito e a gente chega já lá, certo? Então assim, a gente chega nesse novo mundo industrial, onde surgem novas mídias, novas funções para os artistas, certo? Inclusive diferenciando a arte do design. A própria fotografia se torna um tipo de arte também. E uma revolução sobre o que é arte começa a tomar forma. Porque a partir daí, várias coisas que tradicionalmente não eram consideradas arte, que não são, a gente chama de arte classificada porque é a arte clássica, que vem do clássico, certo? Começa a surgir uma arte que não é clássica, que não é aquela arte do museu, nem aquela arte da galeria. E aí vem o momento mais crítico que eu acho, né? Que vai ter gente, não tem uma opinião, que é o quê? A assinatura do famoso mictório de Marcel Duchamp, né, que é quem inaugura a arte contemporânea. Há quem diga que não, que houve outras pessoas e tal, mas eu acho assim que quando a gente chega em Duchamp e a gente fala do mictório, que não há quem não conheça, ou pouquíssimas pessoas não vão saber dessa história do mictório, que é basicamente o que ele chegou, pegou um mictório, assinou um nome que nem era o dele, certo? Era um nome de artista que ele criou, e botou lá na galeria exposto. Então, quando a gente chega nesse ponto, o que a gente está tendo aí? A gente está tendo uma arte, primeiro, que está acompanhando essa sociedade que está se transformando. A vida industrial, a revolução industrial, o próprio nome já diz, ela é uma revolução que revirou as entranhas da sociedade, que recriou as estruturas da nossa sociedade, né? Então, assim, a gente começa a ter aí uma série de reflexões, se isso é bom, se isso é ruim. Tem o famoso filme do Charlie Chaplin, né? Tempos Modernos, onde a máquina engole o homem, não é mais o homem que opera a máquina. Então começa a ter uma série de reflexões, que sociedade é essa que a gente está vivendo? E os valores que antes demoravam muito para se transformar, a sociedade que tinha uma estrutura mais estática, né? Você nascia numa classe social, morria numa classe social, nascia filho de carpinteiro e seu destino provavelmente era se tornar carpinteiro. Nascia agricultor, seu destino era se tornar agricultor. Então começa a ter uma mobilidade social e os valores que antes demoravam muito a se transformar, começam a se transformar mais rapidamente. De década em década, se a gente for vendo ali, de 1900, né, até o ano 2000, de década em década, a gente vê como a sociedade se transformou. Os direitos civis, os direitos humanos, o direito da mulher votar, a abolição da escravatura e a reintegração de etnias, de povos, de comunidades, a questão da discriminação. Então tudo isso a gente começa a revirar e a refletir, né, com a sociedade
com as sociedades contemporâneas, que são as sociedades que a gente está vivendo agora, certo? E a arte, ela sempre acompanhou o que estava acontecendo nas sociedades, certo? A gente não tem mais rei nem rainha para estar retratando, mas a gente tem figuras importantes como presidentes, líderes de estado, artistas, né, atores, né? Então, assim, a arte, ela se transformou, ela ainda fala sobre esses temas que se falava antigamente, ela ainda tem a função de comunicação, certo? Mas, ao mesmo tempo, acompanhando a sociedade contemporânea que a gente vive, que é uma sociedade marcada pelo consumo, pela velocidade, todo mundo parece que está correndo, que está acelerado, que está sem tempo para fazer as coisas, marcado pelo excesso de consumo, pelo consumismo, pela coisa de que comprar mais, mesmo que eu não esteja precisando, né? Que antes isso era incogitável nas sociedades anteriores, porque era tudo em torno do necessário, certo? E a arte foi acompanhando tudo isso. Então, uma das coisas mais importantes que eu aprendi na faculdade de arte é que não existe uma teoria da arte, não existe isso é arte correta, isso é arte boa no sentido categórico, no sentido de ser certo ou errado, certo? Como existe, por exemplo, a gente pensa assim, né, na filosofia, a gente tem muito claramente o que é a filosofia, o que é a psicologia, o que é a comunicação social, o que é a pedagogia. Mas a arte em si, ela está ligada ao artista, principalmente na contemporaneidade, à subjetividade e ao que eu, como artista, digo que é arte, para mim. E aí, se outras pessoas vão comprar a minha viagem ou não, é outros 500. Como, por exemplo, do Duchamp. Ele poderia ter assinado o mictório e ninguém ter comprado a viagem dele. Mas havia um conjunto de pessoas ali que acharam aquilo ali genial. E aí ele reinventou o conceito de arte quando ele postou o mictório. Quando ele postou, a pessoa está tão acostumada com as redes sociais que acho que hoje, na minha cabeça, o Duchamp estaria postando o mictório dele. Quando ele colocou lá na galeria, gente, o bendito mictório, certo? Então, beber água, né? A gente já conversou 30 minutos aqui e eu ainda não bebi minha água de hoje. É porque essa conversa é uma conversa tão rica, assim, eu tô olhando aqui o meu tempo de gravação, né, vou fazer essa pausa rapidinho, abrir aqui meu M&M's também, pra gente conversar rapidinho. Essa conversa é uma conversa tão rica, gente, é uma conversa pra muitos vídeos, talvez, sabe? Eu tô vendo aqui, no meu tempo de gravação já tá 34 minutos, né? Eu sempre edito os vídeos. Eles ficam um pouquinho mais rápidos, assim, do que porque eu faço cortes, né, das coisas que eu sem querer erro, às vezes bato no microfone, às vezes bocejo, às vezes espirro. E aí, eu já tô aqui em 34 minutos de gravação, falando. Tinha separado aqui minha água, meu M&M's, pra gente poder compartilhar esse momento. E acabei esquecendo de tanto falar sobre essa questão do que é arte, né? Mas a verdade é essa. A verdade é que, por mais que você não goste, não concorde, ache um absurdo, a arte contemporânea, ela tá aí e qualquer pessoa que se diga, eu sou um artista e isso aqui pra mim é a minha arte. Se eu disser pra vocês, esse microfone aqui é a minha arte, falar nesse microfone, ficar lá, é a minha arte, então essa é a minha arte. E se tiver alguém que comprar essa ideia, se tiver, por exemplo, um galerista, um marchand, um agente que, esse negócio dela ficar falando no microfone, isso é muito legal, eu vou aqui promover ela. Aí é que a coisa pega mesmo, porque tem coisas absurdas no mundo da arte que eu acho que nunca pegaram. E ainda bem, né? Porque tem coisas absurdas e nojentas no mundo da arte.
nojentas mesmo, assim, gente, quando eu falo, sempre gosto de falar para os meus alunos, né, que tem uma arte que é simplesmente o seguinte, a pessoa decidiu enlatar o cocô dele, né, colocar as fezes dele dentro de uma lata e assinar, para dizer que até cocô de artista, quando colocado dentro da galeria, tá ali assinado, vale alguma coisa. Eca, né? E pior que esse cocô, ele tá enlatado, se eu não me engano, há uns 80 anos, assim, já tem bastante tempo, e ele tá fermentando ali dentro da lata, e a lata pode explodir a qualquer momento. Então, sim, a arte, ela tem um aspecto escatológico, grutural, principalmente a arte contemporânea, ela tem esse apelo publicitário do grosseiro, do absurdo, eles seguem essa lógica do absurdo, né? Também seguindo essa coisa, às vezes com crítica social ao tipo de sociedade que a gente está vivendo, e por mais absurdo que seja, né, mas serve ali, é um negócio tão assim que a pessoa tem que parar e tem que prestar atenção naquilo ali e refletir sobre aquilo ali. A gente tem o famoso Tubarão de 12 milhões de dólares, se você ainda não conhece essa obra de Damien Hirst, que é um dos artistas mais bem-sucedidos do mundo, né, que simplesmente mandou matar o tubarão, pescou, não foi ele que pescou o tubarão, mas pegou o tubarão, empalhou, não foi ele que empalhou, né, colocou num tanque com formol e vendeu por 12 milhões de dólares. E aí você pode se perguntar, mas por quê? Por que alguém pagaria 12 milhões de dólares num tubarão, num tanque de formol, né? Mas isso é arte. A verdade é essa, é que na contemporaneidade a arte pode ser muitas coisas, pode utilizar de linguagens que antes ela não utilizava. Se antes ela estava confinada à tinta, à tela, à parede, né, à escultura, né, aos materiais de escultura, a cerâmica, a argila, hoje tudo que você encontra à sua volta pode vir a ser um objeto que você utiliza e faz a sua arte. Em termos de conceito, na arte contemporânea é bem comum que o conceito da arte seja mais forte do que a execução da arte em si. Significa que muitas vezes, às vezes nem se precisa ter a arte materializada, ou que o pensamento sobre aquela arte que está ali materializada é mais forte do que a arte materializada, do que a arte objetificada, certo? É uma discussão vasta, gente, é uma discussão assim que eu acho que cada um vai ter sua opinião, se é ou se não é arte. Na arte contemporânea, por exemplo, a gente estava falando de Damien Hirst, né, que não foi ele que pescou o tubarão, não foi ele que empalhou, não foi ele que botou no tanque de formol. Então, se não foi ele que produziu nada, foi só a ideia dele de pegar o tubarão e botar no tanque, né, mas não foi ele que fez nada disso. Então, será que essa arte é dele? Será que o artista precisa fazer a arte, a sua própria arte, para que ela seja considerada sua, de sua autoria? E o que é a autoria na arte? Então, se não servir para nada, essa conversa, ela vem para a gente refletir, né, de que a arte pode ser tudo e nada, de que não existe um conceito fechado, mas um conceito fluido do que é arte. A arte, ela pode ter a função dela tradicional, clássica, mas a arte também pode ser contemporânea e refletir sobre os valores e sobre o que está acontecendo no mundo hoje. E, da mesma maneira como a gente acha que o mundo hoje é um mundão, doidão, veloz, onde as coisas estão meio invertidas, a arte vai se utilizar disso para criar coisas invertidas também, para criar coisas que nos causam nojo, escárnio. Isso também é uma crítica às tradicionais sociedades, às tradicionais academias de arte, onde se adota como conceito o belo, né? Onde, por exemplo, a arte, para ser arte, ela tem que ser harmônica, tem que ser bonita, né? Então não, a arte pode ser feia também, pode ser desarmônica, pode causar escárnio, pode causar nojo.
E eu acho que esse é o poder da arte, assim, essa coisa de que ela é tudo e ela é nada. Ela pode ser tudo, ela pode ser nada. Ela vem mergulhada, né, e se manifesta no mundo a partir do olhar, da subjetividade, da expressão do artista, certo? E, gente, só mais um comentário. M&M's, assim, tá definitivamente com o slogan certo. Derrete na sua boca, não na sua mão. Porque enquanto eu ia falando com vocês, eu tava aqui segurando os M&M's e falando, empolgada. E tá aqui. Nada de derreter. Mas é isso, gente, assim, espero que vocês estejam gostando dessa conversa. Esteja ajudando. De repente, se você não sabia, nunca tinha parado pra pensar sobre as coisas que a gente tá conversando aqui. Nunca tinha parado pra pensar o que é arte pra você. E o que é arte dentro da história da arte, que esse conceito ele pode mudar de sociedade para sociedade, de tempo, né, de períodos para períodos. Então acho que esse vídeo ele já tá valendo a pena, né? Como eu falei pra vocês, o negócio hoje tá bombástico, tá revirando nossas entranhas, fazendo a gente pensar, inclusive, quando a gente fala assim, o meu desenho, a minha arte, o que a gente tá querendo falar com isso? Se a gente tá se referindo à arte como ofício, meramente com uma habilidade de, eu consigo retratar um aspecto da realidade, ou se a gente está falando da arte como expressão, de que você tem uma visão artística, uma visão peculiar, que é só sua no mundo, né? O que você quer falar com, tá aqui a minha arte, e aí você vai e mostra o seu desenho, né? Porque a arte, ela subtende isso. A principal coisa que eu aprendi quando eu fiz faculdade de artes visuais. E na época da faculdade de artes visuais eu não tinha maturidade ainda artística para poder saber disso, assim, os meus professores, eles me perguntavam assim, eu fazia um desenho, e aí eles me perguntavam assim, tá, cadê a Paula desse desenho? O que é seu, o que é único, o que é original seu nesse desenho? Quem é você nesse desenho? Entende? E eu só fui conseguir responder essa pergunta, acho que depois de uns 6 ou 7 anos, já formada, já trabalhando como professora, já tendo feito exposições, né? Então, assim, que essa conversa esteja servindo para você refletir sobre tudo isso. E de que não tem problema nenhum se você não quer ser esse artista, sabe? Se você tá desenhando só por hobby, só porque você gosta, porque te faz bem, e você não tem essa coisa intelectuolóloga, artística, sabe, assim. Ou se você tem de fato esse tchan a mais, que você se encontre, que você descubra que esse tchan a mais vai te levar longe se você decidir trabalhar com arte, tá? Então, gente, continuando a nossa conversa, eu acho que tá na hora da gente começar a falar do Romero Brito, né? Porque, assim, a promessa desse vídeo era falar sobre o Romero Brito e eu me empolguei muito falando sobre o que é arte. Mas eu acho que tem tudo a ver com a conversa do Romero Brito. Romero Brito é um artista brasileiro que mora nos Estados Unidos, na Flórida. Você, sem dúvida, já se deparou com a arte dele em algum canto, certo? Por quê? Porque a arte do Romero Brito, ela já foi estampada do papel higiênico à cortina de hotel, ao quadro da Rainha Elizabeth II, né? Voltando aqui para a pergunta da Mariana, por que criticam tanto o Romero Brito? Você lembra que no começo do vídeo eu falei pra vocês, né? O Romero Brito, ele, no exterior, ele é extremamente aclamado, adorado, né? Reconhecido, valorizado. A carreira dele começou porque uma marchand de fora aqui do Brasil viu o trabalho dele e começou a promover. Aqui no Brasil, a arte do Romero Brito é extremamente criticada
principalmente nos meios intelectuais e artísticos. E eu acho que um dos motivos do Romero Brito ser odiado é justamente esse. Porque aqui dentro do Brasil, a nossa elite intelectual critica fortemente o trabalho dele, né? Mas lá fora, ele é reconhecido por artistas, ele é reconhecido pela mídia, ele é reconhecido por líderes de Estado, ele é reconhecido por empresas. A arte do Romero Brito, ela tem temas recorrentes. Ela é uma arte que tem uma linha relativamente grossa, preta, e ela tem, por exemplo, temas como gatinhos, corações, casais, passarinhos, coisas fofinhas. Eu anotei aqui, a arte do Romero Brito, ele fala que o objetivo é invocar o espírito da esperança e transmitir o aconchego. E aí, há quem interprete isso como falta de criatividade, superficialidade, né? Os temas eles se repetem demais, o colorido ele se repete demais. Se eu, por exemplo, parar para utilizar os mesmos elementos, criar a minha versão de uma arte do Romero Brito, eu consigo reproduzir como muitas outras pessoas vão conseguir reproduzir, né? Além disso, o Romero Brito, ele tem uma indústria, assim, ele tem mais, até onde eu sei, né? Pode ser que isso já tenha mudado, não sei até que ponto essa informação é correta, mas ele tem mais de 100 funcionários criando junto com ele, entre fotógrafos, designers, né? Pessoas que estão ali auxiliando ele no processo de criação, no processo de produção dele. E ele cria com frequência, gente. Ele lança no exterior, ele lança, por exemplo, conjunto de cama, assim, conjunto de cama, toalha, mesa, banho, sabe? Assim, ele tá sempre criando, lançando novas linhas, novos produtos. E eu acho que isso é uma coisa que incomoda também, porque ele tem uma pegada, a gente conversou sobre arte e design, e ele tem uma pegada muito ligada ao design, né? A funcionalidade das coisas e aí tornar, por exemplo, as coisas mais esteticamente mais palatáveis. Então, no momento em que eu estou criando uma toalha com a estampa do Romero Brito, né? O que eu estou fazendo? Eu estou agregando valor estético a um objeto. E isso geralmente é uma função do design, né? Ainda assim, Romero Brito se diz artista, apesar de ter toda essa produção voltada para o mercado. O que tem a ver com o fato de ele ser entendido como um artista, né? Categorizado como artista da pop art. A pop art é uma arte que surgiu, se eu não me engano, em 1954, na Inglaterra, certo? Onde começa a se pensar as mídias de massa, os comerciais, as embalagens, as revistas, os jornais, a publicidade como um todo, né? E, ao mesmo tempo que se faz críticas a essas mídias e à publicidade e etc., e à cultura de massa, ao mesmo tempo que se faz essas críticas, mas se utiliza esses elementos na própria arte, assim, critica-se, mas reforça-se os elementos, as figuras, as personalidades dessas mídias. É o caso das famosas latas de Andy Warhol, né, das latas Campbell, da comida enlatada americana. Ao mesmo tempo que é uma crítica, mas aquilo ali se tornou um ícone devido à arte do Warhol, certo? Então, Romero Brito, a pop art, ela tem essa pegada, onde ela dialoga com essa parte da mídia, do design, né, dos valores. Então, a gente poderia até pensar que essa questão da industrialização, essa questão dele produzir em massa, dele se voltar para objetos, dele figurar, né, retratar desde a Rainha Elizabeth, né, as pessoas mais simples, assim, sei lá, também retratou artistas, né, Madonna, retratou políticos aqui no Brasil, tanto de esquerda como de direita, retratou a Dilma, retratou o Bolsonaro, né? Isso é uma coisa que incomoda, assim, também, essa falta de posicionamento. Eu acho que as pessoas esperam
dos artistas, esse posicionamento de é de esquerda, é de direita, é frio ou é quente, é vermelho ou é azul, entende? E o Romero Brito, ele não parece ter isso, ele parece ter uma coisa mais neutra mesmo nele, não neutro de ficar em cima do muro, entende? Mas ele, assim, a arte dele, de certo modo, ele está sendo fiel a essa coisa da esperança, de levar aconchego e esperança para o mundo, e etc, e amor para o mundo. Mas assim, vamos lá, vamos organizar, né? A arte do Romero Brito, ela é criticada na sua maneira de ser produzida, essa é uma das coisas que a gente está conversando. A arte do Romero Brito, ela é criticada em seu conteúdo, essa questão da superficialidade, da repetição das formas, de ser sempre as mesmas coisas. Ela é criticada porque quando ele vai retratar pessoas, personalidades, não parece ter muito um critério de quem ele está retratando, porque ele está retratando, ele simplesmente retrata porque retrata, né? Ou pelo menos é essa sensação que dá. Pegando aqui, pescando. Eu acho que ela também é criticada porque ela é sobrevalorizada, ou seja, ela no exterior ela é mais valorizada do que ela seria aqui no Brasil, entende? E o Romero Brito, ele não é acessível, por exemplo, ele é acessível para a classe média alta, né? Assim, ele não é ele é um artista que vende bem, né? Ele é um artista milionário que vende quadros, que vende peças na casa do milhão. E eu acho que isso é outra coisa que incomoda, sabe? A elite brasileira, a elite intelectual brasileira, as academias de arte brasileiras, outros artistas criticarem, né, um artista que lá fora, no exterior, se dá bem, ganha bem, é reconhecido, mas que aqui dentro é entendido como superficial, repetitivo. Produção, sucesso no exterior, pescando, gente. Então eu acho que é isso, sabe, assim, eu até falei no vídeo que eu conversei com a Mariana, o Romero Brito, a gente vai ter, por exemplo, na Casa do Milhão, a gente vai ter, assim, artistas brasileiros como Beatriz Milhazes, como Adriana Varejão, como Vic Muniz, que no vídeo lá da Mariana eu fiquei engasgada sem lembrar do nome do Vic Muniz, né? Artistas brasileiros que têm, digamos assim, um peso intelectual, né, maior nas suas obras, nos seus processos, nos seus processos criativos, né? Por exemplo, a Adriana Varejão, a gente sabe que ela tem ajuda, né? A gente sabe que não é só ela ali que cria as obras dela, mas que ela tem ajudantes, pessoas que estão ali no processo, né, criando com ela, mas que a autoria, o pensamento é dela e ela mete a mão na massa, literalmente, né? Porque ela trabalha com gesso, uma das linhas dela é trabalhar com gesso, né? E ela mete a mão na massa e cria a arte dela, né? Então, assim, a gente tem todos esses artistas renomados, reconhecidos, brasileiros, e juntamente com esses artistas, a gente tem Romero Brito, que também é reconhecido, também ganha na Casa do Milhão, né? Mas que é entendido como um artista mais superficial, né? Menos intelectual. A arte dele é menos intelectual, a arte dele não tem muito o que ficar pensando no que representa isso, não sei o que. Não tem gente que gosta de ficar viajando nos conceitos de arte, né? E, não tem muito isso, não tem muito o que inventar, por que a arte do Romero Brito é assim ou é assado, entende? Eu acho que isso é o que incomoda. Eu acho que dentro da visão contemporânea de arte, é perfeitamente cabível e celebrável um Romero Brito. Eu acho que o que a gente precisa começar a se perguntar, e aqui eu não estou falando da pessoa do Romero Brito, porque ele já se envolveu em polêmicas, né, e tudo mais, então eu vou deixar essa parte dele como pessoa, quem sabe para outro vídeo, quem sabe, enfim, não é da minha conta, tá? Aqui a gente está falando de arte, de produção artística, de técnica, enfim, a gente está falando da figura do Romero Brito como artista dentro da história da arte mundial e brasileira, né? Eu acho que talvez esteja na hora de nós, como brasileiros, parar de ficar pensando na arte do Romero Brito, nessa implicância de é superficial, é isso, sabe? E entender que o cara foi pro exterior, fez sucesso, é do papoco, e
reconhecer que alguma coisa tem ali, sabe? De que do papel higiênico, porque sim, tem papel higiênico com a estampa do Romero Brito. Então, do papel higiênico ao quadro da Rainha Elizabeth II, ele tá ali alcançando. E isso é um poder muito grande. Essa arte que não é 100% elite, 100% intelectual, que só é alcançável e dominável por um certo grupo de pessoas, sabe? Adriana Varejão, gente, eu sou o maior fã de Adriana Varejão, né? Quando teve as exposições dela aqui em Fortaleza, eu fui, comprei os catálogos, acompanho o trabalho dela, né? Mas a Adriana Varejão não é para todo mundo. Eu tenho certeza que muita gente vendo a exposição de Adriana Varejão se sentiria perdido, talvez com nojo, talvez, enfim, causaria aquele estranhamento, aquela coisa. Requer um outro tipo de audiência, um outro tipo de público para apreciar Varejão. Ao passo que o Romero Brito, ele está ao alcance de todos. Então eu acho que isso incomoda também, sabe? Eu espero que com essa conversa que a gente teve sobre o que é arte, sobre o poder da arte de transformar e ser transformada, de acompanhar a sociedade, um papel crítico, mas ao mesmo tempo um papel que também pode ser de trazer esperança ao mundo, né? De trazer mais conforto. Um mundo que a gente vive onde a arte pode ser qualquer coisa, que caibam os Romeros Britos, que hajam celebrações para uma arte que é simples, que não é complicada, que não é complexa, que não é aquela arte que sabe aquela coisa assim direto do crítico de arte, sabe, do pensamento intelectual, daquela coisa pesada, daquela coisa que você precisa ter muito conhecimento para interpretar e para dizer se é bom e para dizer se é ruim. Eu acho que como desenhistas, a mensagem final desse vídeo é a gente parar para pensar que nem sempre essa coisa intelectual, pesada, ela é necessária para a gente dizer que arte é arte. Que sim, existem muitos Romeros Britos e que a arte ela não é mais e nem é menos por ser do jeito que ela é. Com uma mensagem simples, com imagens simples, repetitivas, mas que tocam as pessoas, mas que a gente tem pessoas de todos os tipos, empresários, líderes de estados, atores, atrizes, reis, rainhas, querendo ser retratados por Romero Brito. Entende? Então, assim, pra gente fechar, eu quero, por favor, que vocês me digam o que vocês acharam desse papo de hoje. Eu acho que foi um papo bem rico, né? Bem cheio de conteúdo, assim, de reflexão. O que agregou pra você como desenhista, né? Se você chegou até aqui, o que te agregou essa conversa? Coloca nos comentários. Se você ainda não curtiu, não esquece de curtir. E, gente, é isso. Obrigada por ter chegado até aqui. Adeus. E obrigada por todo peixe.